Eu fiz essa introdução mais rápida do que a gente está acostumado, porque a gente tem hoje aqui um convidado para lá de especial, Andrés Sanches, presidente do Corinthians. Andrés, obrigado demais pela participação aqui no programa. Eu tenho a impressão que é um momento muito legal para você falar do Corinthians, porque a gente tem ali dentro de campo várias situações para debater, mas administrativamente um momento marcante também do Corinthians, com a Neoquímica Arena, né, desde a semana passada, com o naming rights vendidos. Tudo bem, Andrés? Antes de mais nada, obrigado demais pela participação aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com todos vocês, é uma honra. Então, aqui eu sempre falo, dependendo como vier a pergunta, vai a resposta. A gente gosta assim, né? Você tá fechado, André, mas a gente gosta desse jeito, né? E o Mauro pode estar se preocupado. Nossos times estão tão ruins que é capaz de amanhã ser -1 para cada um. Olha, a melhor resposta, a mais correta do Andrés é que eu mais confio a resposta dele. Bom, Andrés, mandou bem. Bom, olha só, a galera, claro, pode mandar mensagens por aqui também. Eu vou pedir pro pessoal deixar o like. A gente vai receber também o nosso setorista de Corinthians no portal do Esporte Interativo para fazer perguntas ao Andrés Sanches. Então, eu vou começar aqui e depois a gente vai trocando ideia com o Andrés, pedindo sempre para a galera deixar o like, tá? A gente está começando agora o programa. Então, Andrés, eu queria que você falasse desse momento da Neoquímica Arena. A gente viu, registrou aqui o lançamento desse naming rights, que foi um momento marcante. A gente vai falar, basicamente, tentar falar de vários assuntos aqui nessa entrevista, mas eu queria que você começasse colocando em perspectiva a importância da venda dos naming rights, da Neoquímica Arena agora, enfim, a Arena Corinthians ter um nome vendido. Como é que você coloca isso na história do Corinthians, hein, Andrés? Bom, primeiro pela milésima vez dizer, né, o estádio do Corinthians, quando nós fomos começar a construção, tinha algumas partes para fazer. Quando virou Copa do Mundo, tinha o problema do CIDS, então o CIDS pagaria o excesso que seria a Copa do Mundo e o financiamento da Caixa BNDES pagaria o estádio do Corinthians realmente. Infelizmente, o prefeito Haddad não cumpriu o que o ex-prefeito tinha deixado assinado, que tinha deixado combinado, e isso virou um ônus para o Corinthians. E no momento a principal era fazer o estádio. Então nós tínhamos 3 dívidas, 400 milhões emprestado da Caixa e 400 milhões 420 milhões da Odebrecht. E com a correção, com monetária, com juros, com tudo, virou 1 bilhão da Odebrecht e virou 500 e poucos milhões da Caixa. Nós já pegamos uma quitação de quase 600 milhões da Odebrecht, ainda falta uma parte que nós estamos negociando. E agora com o naming rights, obviamente, alivia muito o financiamento com a Caixa está cobrando um valor Y, nós achamos que é um valor X, estamos em negociações e com certeza a Caixa, nas próximas semanas também teremos novidades por bem do Corinthians e a engenharia financeira é essa. E obviamente que o nome do estádio que nós estamos lutando há anos para conseguir, não era uma coisa fácil, desculpa teria de monte, mas realmente foi um trabalho árduo e o principal era se os meios de comunicação iam dizer o nome. Então hoje o estádio da W Torres, o estádio do Mineirão, quem tiver nome tem que pagar uma comissão para o Corinthians, porque todos estão dizendo o nome. E eles sabem disso, mas não vou nem cobrar nada, vou deixar para lá para não ter perigo de ter comissão, mas graças a Deus e parabenizar toda a imprensa, ou a grande maioria, que realmente estão dizendo o nome, que isso é uma renda enorme para os clubes. Do Corinthians vai ser para pagar, abater na dívida, mas os clubes que têm estádios velhos ou novos, com certeza é uma receita muito boa e muito nova para os clubes de futebol. Luizinho, deixa eu só falar um negócio. Não, pode ir lá. Assim, não, só para registrar que, assim, evidentemente o Andrés está falando da Globo, né, que não falava o nome, enfim, agora passa a falar. Aqui na Turner a gente sempre falou, né, a gente sempre fez questão de falar. O que eu quis dizer realmente, sim, a Globo que é a detentora do futebol, ou pelo menos de uma parte do futebol hoje em dia. Mas, para minha surpresa, muitos dos outros meios de comunicações, não só de televisão, mas de rádio, estão falando os nomes, e isso é importante, acho que é muito importante para o futebol como um todo, não é só para o Corinthians, não. Até porque tem um nome, né? É como falou o André, aqui é Red Bull Bragantino, é a Allianz Parque, é Neoquímica Arena e Itaipava Arena Fonte Nova e por aí vai, né? Acho que assim tem que ser tocado. Bom, vamos começar aqui também, a gente tem todo mundo querendo fazer perguntas, vou começar com o Mauro Betti que está aqui na imagem e aí depois a gente vai rodando todos os participantes dessa mesa que é muito grande porque a mesa virtual tá cheia de gente aqui no The Placa ao vivo. Ô Andrés, você não acha que você foi infeliz no papo com o Benja, que foi veiculado no final de semana, ao falar o que você não falou sobre o Fábio Carilli, Andrés? Porque quando ele saiu na primeira vez em 18, depois ele deu algumas entrevistas falando também que teve problemas, que não sei o quê, mas que não queria falar.
Então, eu devolvi com a mesma moeda. Se ele ficar quieto, que nem eu fiquei, não falo mais nada. Se ele falar, eu vou ser obrigado a responder. E só para não ficar muito em cima, para quem não sabe, você disse basicamente... Você poderia repetir, Andrés? Só para eu não falar errado. Tivemos graves problemas, mas que passou, é passado, mas tivemos grandes problemas. Se eu abrir a boca, fica muito ruim para ele. No futebol, né? Não é nada de jogador, nada disso, não. A gente, assim, fazendo até uma análise do nosso discurso, né, Mauro? A gente, no ano passado, tentava entender exatamente o que acontecia, até mesmo no trato com a imprensa, de como estava sendo o ambiente. A gente não sabe muito do que passa lá dentro. André Henning... A gente não sabe nada, nem do que se passa aqui. Pra deixar 10%. 10%. Menos. André Henning, presidente do Corinthians, está na área para conversar com a gente. Andrés, a gente sabe que, às vezes, até no ar com o André Henning, numa das participações que você teve, você bancou um treinador que eu não estou lembrado agora, acho que foi o Osmar Loss, se não me engano. Você falou, é o nosso técnico para esse ano, é o nosso técnico para o ano que vem. Evidentemente, era a sua intenção naquele momento. Mas tem momentos que você não consegue segurar. Tem a pressão do conselheiro, tem a pressão do torcedor e tem o resultado, tem o trabalho que é feito dentro de campo. Você está satisfeito com o trabalho do Thiago Nunes? Você tá feliz com o Corinthians? Os resultados não, mas que o trabalho dele dentro do campo, nos treinamentos, é excelente, é um grande treinador, mas óbvio que os resultados não estão bons. Mas não é só culpa dele, é culpa da diretoria, é culpa dos jogadores, é culpa do grupo todo. Quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. É óbvio que precisamos melhorar bastante. Agora, o futebol, gente, é tempo. O Loss, talvez o maior erro que eu tenha cometido foi ter bancado o Loss, não bancado, efetivado o Loss. Foi talvez o meu maior erro nas minhas duas gestões. É um grande treinador, é uma grande pessoa, mas infelizmente naquele momento não encaixamos. Mas o Thiago no dia a dia, porque se você pensar só em resultado, dificilmente um treinador dura 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. E eu não penso só no resultado. É óbvio que o resultado é importante, é muito importante, mas o que mais importa é o respeito que o grupo tem com o treinador e o treinador tem com o grupo. Enquanto não perder isso, eu acho que o treinador tem como mudar o trabalho. Quando perdeu o vestiário, perdeu o grupo, ou o grupo perdeu a comissão do treinador, aí realmente tem que ter mudança. Mas isso não está acontecendo ainda, né? Não. Se tivesse acontecido, já teria mudado. E aí, Andrés, antes do Alê também fazer a pergunta por aqui, como que o presidente tem que se comportar? Porque a pressão, ela existe, né? Você fala, tem que entender qual que é o relacionamento com o grupo, que é o mais importante, só que torcedor fica chateado quando o time não joga bem, faz pressão. A gente aqui analisa diariamente e quando analisa mal, isso também aumenta a pressão. Qual que é o comportamento do dirigente? Que tipo de pressão, de influência vem de vários lados que você tem que se blindar aí? No Corinthians, se eu fosse seguir as pressões, praticamente cada 3 meses tem que mudar jogadores, tem que mandar metade do time embora. Nós perdemos grandes jogadores, Everton Ribeiro, Weverton, Antônio Carlos, Marquinhos, tudo por quê? Por não ter paciência de esperar um pouco mais. Tem jogador que amadurece com 24, 25 anos, tem jogador com 18, 19, o jogador bom. Os excelentes com 16 anos você já percebe, mas os excelentes são raros, então você tem que ter um pouco mais de paciência. E o jogador chega no Corinthians, joga 3, 4 partidas mal, é massacrado. O maior exemplo que eu dou não é nem o Everton Ribeiro. O maior exemplo que eu dou é o Felipe Zagueiro. Ficou 2 anos e meio no Corinthians, nem treinava com o grupo. Treinava em separado. E, de repente, hoje é um dos melhores zagueiros que temos brasileiros do mundo. Então, infelizmente, a imprensa e principalmente o torcedor cobra muitas coisas urgentes, e o jogador de futebol é um ser humano. Ele tem que jogar bem domingo, quarta, domingo, bem domingo, quarta, domingo, e ele tem problema com a família, ele tem problema com a bebida, ele tem problema com o cigarro, ele tem problema com o namorado. Ele tem problema como todos nós temos, e às vezes o rendimento afeta bastante e não dá para jogar todos os jogos bons, porque não são fora de série. São bons jogadores, mas não os excelentes jogadores. Ale Oliveira, vamos lá, teu espaço também para perguntar para o Andrés. Eu estou muito curioso também para saber da questão do desenvolvimento da mudança de estilo de jogo. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco também. Vamos lá, Ale. Qual mudança? Não mudou nada, pô. Não, então, dessa coisa. Hoje, aí você é um corneta, hein, Andrés? A gente está assim, agora, desculpa, Ale, mas assim, a mudança, a gente esperava uma mudança, né? A vinda do Thiago foi para promover essa mudança. Mas a mudança não é em 2 meses, 3 meses. A mudança leva um tempo. Tem jogador do Corinthians que estão lá 7, 8, 9 anos, que eles estão embutidos de jogar de uma maneira e de repente tem que mudar. Então tem que conquistar confiança, conquistar mais
mais certeza naquela jogada. Então, nós jogamos sempre na linha de 4 parada, e de repente mudar essa linha de 4 é um pouco mais complicado. Mas eu acredito ainda que nos próximos meses, aí, com certeza, no altos e baixos, nós vamos melhorar um pouco mais, porque piorar não dá. Eu queria também me aprofundar nessa questão aí do desempenho do Corinthians, que eu acho que o torcedor e você com uma grande vivência no futebol entende que pode ser melhor, né? Você acha que ainda a maior parte de um futebol que está devendo é fruto dessa adaptação que você citou, ou você considera o elenco um pouco aquém do que normalmente o Corinthians traz para a disputa dos campeonatos brasileiros? Você acha que é mais questão de peças, de adaptação ao trabalho? Como você entende esse grupo do Corinthians? Você me fala o time que tem um Cássio, um Fagner, um Gil, um Gabriel, um Ramiro, um Luan, um Jô, um Bozelli. Estou falando de jogadores que podem estar mal hoje, mas que têm uma história de sucesso no futebol. Poucos times têm 9 jogadores de base, na base do seu elenco. O pedigree que tem esses 9 jogadores que eu falei, sem menosprezar os outros, o próprio Cantilho. Mas é difícil, é uma mudança de comissão técnica, é uma mudança de vários jogadores, e isso leva tempo. Todo mundo sabe que estamos abaixo do que podemos render, não temos um time para ser imbatível, mas também não temos um time para ser meio de tabela. Nós temos um time para estar entre os 4, 5 melhores do Brasil, e com certeza vamos buscar isso. Mas com certeza o balanço do Corinthians esse ano vai ser o número 1. Talvez o futebol não sejamos o 4º, 5º, ou 6º ou 3º, mas com certeza o balanço que tanto se questiona hoje, o futebol, números, déficit, superávit, não sei o quê, nós vamos ser o primeiro do Brasil esse ano. Bom, e aí a gente precisa, já que tocamos nesse assunto, né, a gente precisa trazer agora o Raul Moura, que é o nosso setorista de Corinthians do Portal do Esporte Interativo, que está sempre em cima das notícias do dia a dia, acompanhando principalmente, né, alguns dos problemas que tem, algumas das soluções que o Corinthians encontra. Então, Raul, obrigado pela participação aqui com a gente. A galera pode conferir o trabalho dele lá no Portal do Esporte Interativo. Fica à vontade aí para trocar mais uma ideia com o presidente, alguém que você fala bastante aí no dia a dia. Fala comigo, né? Mensagem é insuportável. Bom dia, Luizinho. Bom dia, pessoal. Bom dia, Andrés. Tudo bem? Obrigado por participar aqui e por me aguentar pessoalmente pelo WhatsApp. E eu queria saber, você na entrevista com o Ben já falou que vem 2 bombas aí no mês de outubro. São os acordos com a Odebrecht e com a Caixa? Ou são coisas além disso? São bombas. Como eu disse, uma delas pode ser que eu estou indo embora, a outra pode ser que eu não volto mais. Tem várias. Mas realmente, vocês sabem que a Arena foi um problema resolvido, mas tem outros problemas que eu estou trabalhando arduamente para resolver até o final do meu mandato. Como eu falei, eu só voltei por causa disso. O Andrés, até para pegar a esteira nessa pergunta do setorista Raul. Do futebol só pergunta de política e de Arena. Pô. Então, mas aí, Andrés, eu vou pegar a esteira nessa pergunta, porque você me pareceu muito confortável com o que o Corinthians está oferecendo para o Thiago Nunes trabalhar, em termos de peças. Estou falando de elenco, de jogadores. A tua preocupação hoje, ela está mais nesse aspecto do lado de fora, de equacionar. O primeiro passo é dado com o naming rights, agora tem a situação da Odebrecht, da Caixa. Esses são os passos mais importantes até do que, em tese, uma peça ou outra que possam se encaixar mais no trabalho do Thiago? O torcedor não entende assim, uma grande parte da empresa também não, mas este ano, neste segundo mandato, eu fiquei não muito próximo do futebol, pelo contrário, fiquei até longe demais do que eu sempre, como presidente, me acostumei a fazer, porque eu tinha outras prioridades e outros problemas para resolver, e a minha volta a esse segundo mandato foi para isso, e já resolvi uma grande parte, espero resolver o restante até o final do ano. Mas é óbvio que o presidente do Corinthians tem que estar sempre atento ao futebol e procurar ganhar título. Precisa de peças, o Corinthians sempre precisa. Nós sabemos que nosso elenco é enxuto, precisamos de mais peças, mas vamos deixar isso para o próximo presidente. Espero que ele consiga reforçar um pouco mais do que eu fiz este ano. Ô Luiz. Fala ali. Falando em próximo presidente, no próximo dia 31 de dezembro, acaba o seu mandato, né? E você está falando aí que quer que a imprensa e os setoristas malditos, principalmente... Eu não falei malditos, não. Não, mas pensou. Como o nosso, eu que estou falando. Ah, bom. Amanhã faz que eu estou chamando a imprensa de maldito. Não, só chamo o nosso. O nosso é bem maldito. Que você quer distância dessa galera e tal. E isso aí eu falei. Isso. Que rumo que vai seguir a sua vida? CBF, federação, ou as suas empresas? Ou vai também
dar um tempo aí, dar uma sacudida no badalo e ficar de boa? Uma coisa eu tenho certeza, não entro na política. Isso vocês podem ter certeza. Mas, óbvio, não, né? Saindo, eu vou tirar uns dias de férias e, obviamente, voltar a trabalhar com a minha família. Faz alguns anos que eu estou afastado. Até agradecer eles aqui publicamente, que me ajudaram bastante. E voltar a trabalhar normalmente, como sempre fiz desde criança, nas empresas da família. Mas não tem intenção de continuar no futebol, em algum outro setor? Não, no futebol, distância. Agora, o tempo vai dizer, mas a experiência da CBF que eu tentei, eu sei como é que é, então não vou ficar dando murro em ponto de faca. Então, a estrutura é diferente, estou aí para ajudar o futebol no que precisar, mas não é eu querer, é as pessoas quererem, então tem que aguardar. Mauro Betti levantou o dedinho. Andrés, qual foi a coisa que mais deu certo que você fez como presidente do Corinthians, ou mesmo depois, antes, quando era diretor de futebol, entre o seu primeiro mandato e o seu segundo mandato, e a coisa que mais deu errado? Falou Osmar Loss, que você acabou de responder, mas outra coisa que você possa pensar também. A coisa que você fez mais deu certo e a coisa que mais deu errado nesse período todo do Corinthians. Vai de 2004 para cá, vai. Eu errei tanto e acertei tanto que é difícil, mas eu acho que uma das grandes melhorias que eu fiz foi a estrutura que o Corinthians tem hoje. Podem falar o que for da minha pessoa, mas a minha diretoria, desde 2007 para cá, nós vamos entregar o CT do profissional pronto e pago, vamos centrar o CT da base pronto e pago, e com certeza a arena praticamente paga. Então isso já é um grande passo que eu fiz, e uma das coisas melhores que nós do Corinthians fizemos é não ter reeleição. Então cada 3 anos é um novo presidente, e acho que isso é uma mudança boa para o clube. Em alguns momentos talvez tenha uma dificuldade, mas você faz um projeto para 10 anos, que nem nós fizemos em 2008, que depois foi o Mário e o Roberto que continuaram, que nós ganhamos todos os títulos e fizemos uma estrutura que poucos clubes em 10 anos fizeram, que o Corinthians fez. E a que mais deu errado fora Osmar Loss, também, para não ficar só levantando a bola? Eu acho que a mais errada, mas no final acabou dando muito certo, porque ele fez um gol que nos deu o título de 2011, foi o Adriano. O André Henninger faz assim com a cabeça, né? Que assim, às vezes o cara joga um jogo bem, faz um gol e vale a contratação, ou não. Né? Nós tivemos muito problema com o Adriano, infelizmente é um grande jogador, uma grande pessoa, profissional exemplar. Infelizmente ele estava num momento difícil, mas no final ele acabou fazendo o gol que praticamente nos deu o título em 2011 do Brasileiro. André Henninger. Ô, André, já que estamos falando de você e do seu futuro e tal, ter assinado os naming rights te tirou um peso para você, assim, você ouviu muito durante esses anos todos? E o naming rights, e o naming rights. Te encheram muito o saco com isso, Andrés? Me massacraram, né? Não só na imprensa, como também os torcedores e a oposição dentro do clube. Era uma coisa até insuportável, porque se fosse uma coisa que isso era obrigação, não é só minha. E a obrigação não é só minha. A obrigação é do presidente que estava no mandato e de todos os conselheiros, sócios e grandes corintianos. Então tem publicitário aí que fica dando entrevista de Corinthians, escreve sobre o Corinthians, lança filme do Corinthians, escreve livro do Corinthians, mas nunca mexeu uma palha para ajudar. Mas, infelizmente, é o país que nós vivemos. Agora, a obrigação era só minha, mas o massacre foi só em cima de mim. Então eu tive a glória de fazer a arena e tive um massacre de não ter cumprido o naming rights e outras coisas mais. E espero que agora, quando eu saia, me deem as glórias dos problemas resolvidos. O Raul, não fica acanhado, não. Se quiser fazer pergunta, você levanta o dedinho, que eu tô vendo todo mundo. Aí o Alê levantou o dedo, vai fazer pergunta agora. É que eu queria falar um pouco mais dessa questão do estádio, em que você afirma que você foi estuprado na negociação, que foi uma negociação difícil. Essa negociação foi direta com você ou teve intermediação? Até público que pedir desculpa, essa palavra eu usei errada, até minha filha me cobrou isso. Foi uma infelicidade minha, foi um tom um topo de brincadeira. É como se você negociar com a Rede Globo. Quando eu falei, olha, negociar com a Rede Globo é coisa de negociação de gangster, porque só tem uma. E o naming rights, nesse momento que eu estava negociando, só tinha um. Então, você tem que ceder certas coisas, tem que fazer algumas concessões que talvez, se tivesse mais concorrentes, não seriam. Apareceram no meio do caminho alguns outros concorrentes, mas na época nós já estava bem adiantado com a Neoquímica Arena, e graças a Deus deu tudo certo. Mas foi uma negociação que fiquei muito satisfeito, a empresa ficou muito satisfeita, e não teve comissionamento nenhum, foi diretamente eu, os diretores da empresa, e não teve comissão para alegria de muita gente aí que estão preocupada, porque se tivesse uma agência Y que tivesse feito a intermediação,
ia ganhar seus 10, 15 ou 20%, que é praxe de mercado. Mas essa, como fui eu direto, e estou proibido de ganhar, então não teve negociação para ninguém. Boa. Vamos lá, Raul. Andrés, no dia que a Arena ganhou o nome da Neoquímica Arena, o Duílio falou que o time está montado para 2021 e 2022. Você acha que faltou explicar isso para a torcida, que a pressão seria bem menor ou não ia mudar nada? Não, nós sabemos que nós estamos montando o time, começamos a montar o time no ano passado. Este ano nós fizemos um enxugo melhor e, obviamente, sabemos que precisamos trazer 3, 4 peças importantíssimas para o ano que vem. Mas aí, espero que seja o Duílio o presidente e ele que sente a cabeça e fique um pouco mais de cabelo branco para reforçar o time. Nós podíamos trazer outros jogadores, mas eu sou contra pagar jogador de 1,5 milhão, 2 milhões de reais por mês. Eu acho que o Brasil não cabe isso no momento, então eu não faria isso. Mas se ele tiver vontade de fazer isso, é um problema dele e espero que o Corinthians tenha um pouco mais de cabeça, porque o nosso problema financeiro começou quando nós perdemos as receitas da Arena, porque tinha que pagar a Arena, e principalmente quando em 2013 nós achamos que nós éramos o Manchester City, o Manchester United, que tinha um bilionário por trás, e gastamos uma fortuna em contratação de jogador. Ganhamos campeonatos, ganhamos, mas a conta chega. Como vai chegar para os times que estão aí? Há um ano atrás o Palmeiras era o time mais rico, e hoje é o time pobre. E há um ano atrás o Flamengo era pobre, e hoje é rico. Então, aqui cada 6 meses vai mudando as coisas, e a gente vai convivendo com isso. Ô, Andrés, o Corinthians hoje deve salário aos jogadores? Deve. Desde março, o jogador sabe que nós íamos atrasar de 1 a 3 meses. Eles sabiam desde março que aconteceu a pandemia. E estão conscientes. E até o dia 15 está tudo zerado, 100%. E uma outra pergunta, assim, até em cima de um levantamento do meu timão, desde lá no começo do ano, falando do alto... Esse número... não vale muito, né? Isso é meio... é bom. Não, eles fazem um grande trabalho. Manda eles tirar o timão que eles ficam bons. Então, pode existir essa disputa aí em cima do nome, que algum tempo atrás a gente viu no site. Eu até discordo, tá? É minha opinião, mas, enfim, é uma disputa que vai ser... Maguinha mais ainda. É que deve ser julgada, imagino, em alguma instância que tem mais competência do que eu para avaliar. Ele ficou lá quase 10 anos usando o meu timão, nunca reclamamos. Ele criticava, não criticava, é um direito dele. A partir do momento que o dono do meu timão começou a sair a vender o site, eu tenho o direito de receber como Corinthians. Não é justo ele usar um nome que é patenteado desde 70 e pouco, dos anos 70, e ele sair para vender o nome. E ele tem saído para vender o site. Então não é justo ele não deixar de pagar. É fazer um licenciamento com o Corinthians. A linha editorial ele segue como ele quiser. Mas ele vir aqui fazer um licenciamento com o Corinthians e pagar o que o Corinthians tem de direito. Acho que esse é um assunto que certamente vai ter discussões mais amplas, né? E repito, alguma competência... Alguém com mais competência vai julgar esse assunto. Mas pegando em cima do levantamento, que eu acho que esse que era importante... Assim, o Corinthians tem hoje muitos jogadores emprestados, Andrés. Muitos jogadores que estão na folha salarial do Corinthians que não estão produzindo para o Corinthians. Essa é uma preocupação que você tem em relação à folha salarial também, de pagar muitos caras que não estão ali produzindo nesse momento para o seu time? Veja bem, eu trago um jogador que muitas vezes vocês concordam, é excelente. Chega no Corinthians, o filho da mãe não dá um chute. Consegue jogar. Eu vou ficar com esse mico aqui dentro? Eu tenho que emprestar. Quando eu quero emprestar, o cara que eu estou oferecendo para emprestar, ele fala, eu pego, mas não pago nada. Quando ele quer emprestado, ele paga. São seres humanos, mas é uma negociação comercial. Então eu trago o jogador, não deu certo, fica treinando separado aí. Então, você pega times da Europa, que vocês dão um exemplo aí, tem mais de 60, 70, tanto é que a FIFA está fazendo uma lei que está proibindo os times de emprestarem jogador mais de 6, 7, 8, 10 jogadores, porque tem time o Real Madrid tem mais de 60 jogadores emprestados. Então, agora é que no Corinthians fica todo mundo em cima. E muitas das matérias que saíram no meu timão sobre jogador emprestado, jogador do Fernando Garcia, jogador de Pedro, de João, de Antônio, é muita coisa que não é verdade, que não condiz com a verdade. O jogador chega aqui com 10 anos de idade e com 11 ele tem 2, 3 empresários brigando para conquistar ele. O clube não tem participação nenhuma nisso. Se eu pudesse, eu não deixava nenhum empresário com o jogador, mas não depende do Corinthians, depende da família do jogador. E hoje você vai contratar o Tite, você vai contratar o Mano, você vai contratar o Vanderlei Luxemburgo, você vai contratar o Thiago, você vai contratar o Luan, você vai contratar o Romário, você vai contratar raio que os parta de qualquer jogador. Você não conversa com o jogador, você conversa com o empresário. Moleque de 12, 13 anos tem empresário. O empresário vai lá e compra uma casa para a família e o cara assina tudo em branco para ele.
e ele chega aqui e fala, eu quero 20% de direitos econômicos. Não, eu não vou dar. Não, então eu vou levar embora e leva embora o jogador. Aí o jogador estoura no outro time, presidente, não entrou no esquema, pediu dinheiro, por isso que o jogador foi embora. Se o jogador fica, eu dou os 20%, dou 1 milhão de luva, o jogador continua no Corinthians e não dá bem, tá, mas tinha esquema, por isso que ficou com. Então tudo é esquema nesse país, cara. Todo mundo deve, todo mundo roubou, todo mundo fez. E vai falando. E isso é insuportável no futebol hoje em dia. Bom, só pela ordem aqui, pra gente colocar o Raul, o Ale e depois o Mauro, os 3 levantaram aqui. Vamos começar lá pelo Raul. Andrés, Andrés, na entrevista com o Benja, você falou que, só para voltar para o futebol aqui rapidinho, que você não trabalharia mais com técnico estrangeiro, por causa da passagem do Passarella que você trabalhou em 2005. Você não acha que o futebol mudou em 15 anos e o trabalho dos estrangeiros também pode ter mudado? Mas eu não falei que os estrangeiros são ruins. Eu disse que nós temos grandes treinadores brasileiros e eu, na minha opção pessoal, eu não trabalharia com estrangeiro. Por quê? Porque eu acho que não demora, não dá. Mas teve o Jesus. Jesus fez um excelente trabalho de 4 meses. Perfeito, parabéns. É um grande treinador. Mas o futebol brasileiro você tem que ver 1 ano, 1 ano e meio. Aqui não é Espanha, não é Inglaterra, não é França que tem 2, 3 times. Aqui começa o campeonato com 8 times para ser campeão. Depois da 15ª rodada vai ficar 2, 3. Mas é diferente o futebol. Aqui tem samba, aqui tem namorada, aqui tem pagode, aqui tem noitada, e na Europa é muito mais difícil de ter. E na Rússia, então, não existe. Mas, namorada, namorada. Desculpa atrapalhar, mas vem cá. Vamos supor aqui, numa situação hipotética. Se você manda o Thiago embora, você só vai ter nomes iguais por aí. Ou que já passaram pelo Corinthians, ou que a gente já conhece o trabalho. Para buscar algo diferente, será que não valeria a pena? Porque para trabalhar no Corinthians, o cara tem que ter casca. Você não pode dar para qualquer um. Você não pode dar o cargo de treinador do Corinthians para qualquer cara. E numa dessas, se você perde o Thiago, quem que vai estar disponível? Vai estar disponível de novo o Mano. Que nem tá mais, né? Já foi pro Bahia. Né? Aí vai ter. Vamos falar, não vou te provocar, mas vamos falar do Carille na Arábia, vai falar do Tite que tá na seleção, vai falar do... Quem mais está desempregado? Vamos falar dos mesmos. Difícil. Será que o futebol brasileiro não está precisando dar essa respirada com os estrangeiros? Mas perfeito. Tanto é que tem vários treinadores estrangeiros aí. Eu digo que a opção minha não é. Agora, eu não tenho nada contra os estrangeiros. Pelo contrário, eles vêm aqui e agregam bastante. Agora, se você dizer para mim, olha, tem um brasileiro e tem um estrangeiro, mais ou menos no mesmo nível, é óbvio que eu pego o brasileiro. Nada de discriminação, nada, mas eu prefiro. Agora, não tenho nada contra o estrangeiro. Pelo contrário, eu acho que o treinador estrangeiro tem que vir trabalhar no Brasil, agrega muita coisa. O problema do futebol brasileiro, gente, é a cobrança desproporcional. Então, hoje o treinador chega num Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, no Santos e por aí afora, ele quer esse jogo, ele que não quer perder. Ele joga por uma bola. A grande maioria. Tem medo de ser demitido, né? Isso, ele sabe, se eu perder 3, 4, eu vou embora. No Corinthians, o técnico tem esse medo, Andrés, você acha? Porque você é um cara que publicamente se coloca muito contra essa demissão cíclica de técnico. Mas não é no Corinthians, qualquer treinador brasileiro tem medo disso. Mesmo ele ganhando a multa, mesmo ele ganhando o salário, mesmo ele ganhando tudo, ele fala, mas o trabalho fica uma mancha. O cara veio trabalhar no Corinthians, ficou 3 meses e vai embora, é terrível. Então, o que eu disse, eu só mando o treinador embora, tirando o Loss, que foi outros problemas, eu só mando o treinador embora quando ele perde o vestiário, ou o vestiário não respeita mais o treinador. E isso não está acontecendo ainda no Corinthians, espero que nem aconteça. Ale Oliveira vai lançar a pergunta para o Andrés. Quem não deixou o like, deixa aí, tá? Mais de 13 mil pessoas acompanhando ao vivo aqui, 3 mil likes. Vamos dar um gásinho para a gente já bater logo os 6 mil. Depois a gente vai trazer dica do Quem Sou Eu, falar de jogos do Campeonato Brasileiro. Estamos recebendo ao vivo o presidente do Corinthians, Andrés Sanches. Ale Oliveira. Porque por mais que você tenha um estudo, né, um perfil aí do profissional, o futebol é até maravilhoso e enigmático por causa disso. Às vezes o mesmo treinador que fez sucesso, que encaixou no clube, ele volta e aí a coisa não acontece. A minha primeira pergunta é a respeito disso. Você acha que com o Carille aconteceu isso? Ele voltou diferente? Outra coisa, tem jogador que comemora mais renovação do que título? E a última, prometo, o Pato ter saído do São Paulo do jeito que saiu. Te surpreendeu? 3 perguntas, hein? Desculpa, 3 manchadadas, hein? Engoliu o Jô Soares, desculpa. Fala primeiro aí. Com relação ao Carille. A volta do Carille. Ele era de um jeito e voltou
um outro perfil que... Todo mundo muda. Eu também, quando eu entrei em 2008 era um, e agora nessa segunda gestão sou outra pessoa. Todo mundo muda. Você imagina com 25 milhões na conta, é outro mundo. Então, todo mundo muda, uns para bem, outros para mal. Mas o Carille é passado, sou grato a ele pelos títulos que ele deu ao Corinthians, trabalhou aqui mais de 10 anos, na minha época que trouxemos eles, então sem problema. A segunda... Tem jogador que comemora mais renovação de contrato do que título hoje em dia? Não diria isso, mas tem treinador tem jogador que quando renova fica contente. É um ser humano, é como a imprensa, como o médico, como o advogado, quando ele refaz um contrato, ele fica contente. Você, quando renova aqui por mais 3, 4, 5 anos na Interativa, você também fica contente. E o jogador também. Agora, você tinha que fazer a pergunta diferente, você não quis fazer. O jogador procura fazer o máximo possível para renovar o mais rápido possível? Isso é verdade. Obviamente que quando ele aperta a boca é campeão de alguma coisa, o que eu falo, no Brasil, quando você é campeão, você tem que mudar o time. Porque realmente é insuportável do roupeiro ao gerente de futebol, os aumentos, a prorrogação de contrato e tudo isso. Então eu sempre falei, quando você chega num ciclo que você ganhou tudo, muda o jogo. Quem tem proposta vende, quem acabou o contrato libera e remonta o time. É isso que nós erramos em 2013 e é isso que os times estão errando aí com o tempo que não aprenderam com o Corinthians. Então você foi campeão 2 anos seguidos, tchau, vai mudando, porque ídolo é dinheiro no bolso. Se você fosse presidente do Flamengo, você mudaria, André, esse time? Bastante. E com relação ao Pato, te surpreendeu a forma como ele saiu? Me surpreendeu porque ele tem qualidade e ninguém questiona. Agora, é um jogador complicado, é um clube que queria muito bem ele, estranhei. Precisava saber o que aconteceu lá dentro, para ele ter sido da maneira que ele saiu. Que alguma coisa aconteceu, você pode ter certeza. Acho que o Mauro quer fazer uma pergunta. Eu quero fazer a última pergunta. Mesmo. A última de todas? A última de todas? Então, sobre amanhã. Não, esquece. Amanhã não tem papo. Então, assim, cara, é claro que é uma semana importante. E aí eu só queria entender um pouquinho, Andrés, de como funciona na tua cabeça esse processo da contratação de jogadores e treinadores, né? Porque a gente fala aqui do Pato e da qualidade dele, mas o André, quando ele fez a pergunta sobre o treinador, ele falou assim, para treinar o Corinthians tem que ser um cara diferente, com cara casca grossa. Por quê? Quando você senta para conversar, seja para contratar um técnico, não sei se você senta ou se só delega para o diretor de futebol, mas quando você senta para conversar, que tipo de coisa você gosta de escutar sobre o entendimento do treinador do que é o Corinthians? Olha, vamos aqui jogar limpo, né? Quando você vai contratar um treinador, você conversa pouco, porque até você já sabe o que ele fez. Tem informações hoje. Você sabe se o treinador xinga jogador, se o treinador é bom de investir, se o treinador é ruim. Todo mundo sabe antes de trazer o treinador. Até porque eu digo, quando você vai contratar o treinador, o primeiro que você fala é com o empresário, não é com o treinador. Aí depois você vai falar com o treinador. Então, é isso. Agora, é difícil, cara. Como falou, você tem treinador que chega aqui, tá tudo certo e é campeão, depois ele vai para outro time e não ganha mais nada. E ele não desaprendeu nem ficou burro. Infelizmente, o futebol brasileiro é dinâmico e cada 6 meses tem mudanças. E isso é muito difícil para um trabalho a longo prazo. O Klopp ficou 4 anos no Liverpool sem ganhar nada. Aqui no Brasil seria uma coisa impensável. E hoje eles estão dizendo que ele é o melhor treinador do mundo. Mas 3 anos ele era ruim? Só porque não ganhou? Ou ele aprendeu em 3 anos tudo que ele sabe hoje? Então, é difícil, cara. O Guardiola deve estar péssimo hoje no conceito das pessoas, porque até 2 anos atrás ele era o melhor do mundo e hoje não ganha bosta nenhuma. E com o time que ele tem, então o que nós fazemos? O Mourinho, então, deixa pra lá, né? O Mourinho desaprendeu tudo. E faz acho que 3, 4 anos que não ganha um campeonato. Então é difícil, cara, tem que encaixar. São 60 pessoas no time de futebol, que tem que todo mundo remar pro mesmo sentido, seja ele do roupeiro ao de gerente, e não é fácil lidar com isso. É como eu disse, são seres humanos. E no dia a dia eles têm muitos problemas. E se você não conseguir fazer esse cristal não ter rachadura, você tem chance de chegar. Se ele fizer uma rachadura, esquece que não ganha nada. Bom, vamos lá, Raul, e depois... vai lá, André. Deixa só rapidinho. Eu tenho uma teoria, cara, que assim, técnico do Corinthians, seja qual for o técnico, seja qual for o salário, ele acertou por 1 milhão. Termina a primeira segunda-feira dele de trabalho, depois de uma derrota, ele fala o seguinte, acertei por pouco. Acertei por pouco. Qualquer salário. A segunda-feira dele, depois de uma derrota, ele fala, eu acertei por pouco. Ô, André, não é porque eu sou corintiano e sou do Corinthians. Não vão me achar que, olha, o Corinthians é... Não, o Corinthians tem sua importância como outros clubes têm. Mas é diferente trabalhar aqui.
Se ele tem aquela... Eu falei uma vez pro Thiago, falei, Thiago, se a discussão que você teve com o Sampaoli, você no Atlético Paraná, São Paulo e no Santos, você tem no Corinthians, até hoje estavam falando. Se você errou, se você foi mal educado, se você estava certo. Falei, a repercussão é outra, o mundo é outro. Então o treinador do Corinthians não é só treinar o campo, ele tem que ver todo o entorno e saber lidar com tudo isso. É pesado e realmente, por valor que seja, quando ele tem 2 derrotas seguidas, então, é um caos. E quando ele tem vitória, também é um caos, porque a cobrança, o assédio, um monte de coisa complica bastante. Então, pelos 2 lados, ele tem um preço a ganhar e a perder, mas fica um rico, viu? Isso ele sai um pouco mais sossegado. Vamos lá, Raul. Ô Andrés, voltando pro Thiago, você acha que ele abriu mão das convicções dele que ele tinha no Atlético Paranaense por medo da demissão? Por medo de cair, ele mudou o estilo de jogo dele? O Thiago tem uma carreira de 20 anos de treinador. Você só lembra do Atlético? Ele trabalhou não sei o que lá do Campo Bom, não sei o que lá do Mato Grosso, não sei... Pô, a filosofia dele era a mesma que era no Atlético? Isso depende muito, cara. Depende muito dos atletas, depende muito da convicção que você consegue pôr no grupo. Então, não é o Thiago do Atlético que vai ser o Thiago do Corinthians, até porque não durava 2 meses aqui. E não é o Thiago do Corinthians que vai ser o Thiago do próximo time que ele for trabalhar. Então, é o que eu digo. Quando ganha, é a filosofia dele. Quando perde, ele desaprendeu. Futebol é assim. Mauro Betti. Bom, Andrés, qual pergunta você gostaria de fazer para a imprensa, já que a gente pergunta há tanto tempo, que enche tanto saco, você até devolve, mas que se você tivesse direito a uma pergunta para fazer para a imprensa, de modo geral, não especificamente a um órgão de imprensa, a um veículo, a um jornalista, que pergunta você gostaria de fazer para a gente? Pergunta diretamente ao seu convidado e não insinue. O maior crime que a imprensa comete é insinuar. Pergunta para mim, Andrés, você roubou o Corinthians? Você fez negociado? Eu vou te responder. Ora, olha, quando eu não estou no ar, olha, dizem nas alamedas do Parque São Jorge, comentam tanta coisa de vocês para mim que se eu falar aqui, pelo amor de Deus. Então é difícil, cara. Olha, o jogador do Corinthians vai fazer greve. Ah, mas minha fonte. Minha fonte é minha fonte, minha fonte. E eu dito para eu não dito. Então, essas coisas magoam muito. Mas uma coisa que eu perguntaria realmente é, vocês não acham que tem muito programa esportivo no Brasil? Tem. Demais. Eu tenho Demais. Dúvida que tem. Muito blá blá blá. Você tem que muito blá blá blá. E não tem conteúdo para tudo. Não concordo. Mas assim, aí é uma por isso que tem a Fazenda na TV Record. Eu diria até que é infelizmente é uma pobreza da nossa cultura esportiva, porque tem um monte de esporte legal que infelizmente a população não quer nem consumir. Então a gente fica restrito a poucos assuntos, porque a galera quer consumir também poucos assuntos. Eu era deputado, e como eu fiz faculdade lá em Oxford, então você imagina eu, deputado, chegando lá, falou, olha, eu quero ver os projetos de engenharia, de não sei o quê. Não, eu fui, obviamente, com toda a minha humildade, para o esporte. E fui lá na comissão de esporte. Puta que pariu. Só se falava... O decoro parlamentar, Andrés, porra. Ah, mas demora lá para ir pro decoro, hein? Aí só se falava de futebol. Não pode bebida, pode bandeira, não pode bandeira, que não pode isso, que pode aquilo. Aí um dia eu falei, gente, mas não tem voleibol, basquetebol, natação, judô? Não, só se fala de futebol. E por isso que esse país vive em função do futebol totalmente, o que é um desperdício, porque tem esporte muito bacana e que as empresas e os patrocinadores também tinham que dar um pouco mais de oportunidade. Aí eu tô 100% com você. André, agora sim, primeiro eu quero agradecer realmente o tempo que você teve aqui com a gente, foi bem legal. Só para fechar, e eu queria falar, porque o Rogério Ceni, né, você disse algumas entrevistas atrás, não teria nenhum problema do Rogério Ceni um dia treinar o São Paulo. O Corinthians. É um cara que está se mostrando aí um bom treinador. Eu queria que você falasse, reafirmasse essa opinião sua, caso ela realmente... Para você ver como as coisas são difíceis. No contexto da pergunta, eu falei, eu não tenho nada contra o Rogério Ceni de trabalhar no Corinthians. Ele é um bom profissional, nunca desrespeitou o Corinthians, como alguns jogadores fizeram, em tom de brincadeira, mas a torcida leva isso muito a sério. Ele nunca desrespeitou o Corinthians. O Rogério Ceni é o que é, com toda a trajetória, porque ele fez 100º gol no Corinthians, então isso aí é inédito pro resto da vida. Se fosse outro clube, talvez ele não teria esse destaque todo no 100º gol. E é um grande profissional. E não é mais atleta de nenhum clube. Ele é um profissional. Então eu não teria problema nenhum de ele trabalhar no Corinthians.
É só isso que eu falei, não falei que ia contratar, que eu estava vendo, que eu estava trazendo. Eu só disse que, por mim, não teria problema nenhum de trabalhar no Corinthians. Ô, Andrés, mas na sua experi, você acha que os caras que enfrentaram o Rogério, enquanto jogador, podem ter algum tipo de restrição a ele no comando? Mano, dentro do campo acontece tanta coisa que depois do... Tem jogador que briga, aí depois vocês não têm nem ideia, eles vão lá pra boate, vão lá pras festas na casa dele, com tudo aquilo que se tem direito, e dão risada e brincam. Vocês acham que eles estão se matando, e não tem nada disso. Jogador hoje, com essa globalização total, são talvez mais amigos de muitos jogadores do outro time do que do próprio time. Mas, ó, a dica é boa, hein? Eu tava aqui falando que se um dia o Thiago, né, e você olha no meio não tem nada de diferente, tem o Rogério Ceni de diferente. Olha, ele tá se mostrando um grande profissional, realmente. É. Bom, Andrés, muito obrigado pela participação aqui conosco. Sucesso nesses... Posso falar, né? Nesses meses finais de liderança aí no Corinthians, de presidência à frente do Corinthians. Boa sorte no derby de amanhã, não quer demais, né? É um jogo... calma, Mauro. É um jogo importante. Presta atenção, eu sou tão privilegiado que meu time tá com salário atrasado, time pobre, time quebrado, déficit no balanço. E o Palmeiras, pelo contrário, time rico, grande investimento. Eu sou zebra, como sempre. Essa jogada de pressão é deliciosa. Andrés Sanches, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos. Valeu, Andrei.